Olá, internautas do J+, a gente hoje tem uma coluna com entrevista e não poderia ser outra pessoa estar aqui, claro, senão a nossa primeira prefeita da história de Canoinhas, Juliana Maciel. Seja bem-vinda aqui ao J+, e parabéns, né? A gente se sente muito orgulhoso de poder trazer essa informação, né? Primeira prefeita eleita na história de 111 anos de emancipação política e administrativa de Canoinhas. Já caiu a ficha? Tudo bem, Ednei? Prazer estar aqui no J+, com você. Penso que caiu sim, porque a responsabilidade já está batendo, né? Já estamos organizando a nossa equipe de governo. Hoje saiu o decreto de transição de governo, então já estamos aí na ativa, trabalhando bastante. E não tem como a ficha não cair. Pois é, foi assim uma eleição bastante atípica, né, Juliana, porque você tinha uma eleição nacional correndo, né, tinha uma eleição estadual correndo. A minha impressão é que as pessoas não estavam muito ligadas nisso. Claro que você pode ter uma interpretação diferente porque você esteve nas casas das pessoas, visitando o interior. Como é que foi essa recepção à campanha? Certo. Eu diria que foi muito legal estar nas ruas com o canoinhense. A gente sempre foi muito bem recebido. E eu confesso que eu tinha um receio, primeiro por conta do descrédito que o município acabava vivendo, porque a gente, tendo aí prefeito, vice, secretários presos, você espera uma decepção das pessoas na política municipal. Mas o que a gente viveu nas ruas foi totalmente diferente. Foi boa aceitação, foi as pessoas sempre querendo conversar, ouvir as ideias, nos recebendo bem. Então, eu realmente não senti essa dificuldade. E eu diria que o próprio resultado dos votos nulos e brancos, que diminuiu muito, né, considerável até na eleição, eu diria que faz com que a gente possa concluir que as pessoas estavam ligadas na eleição municipal. Elas escolheram realmente os seus candidatos. Eu fiz uma análise da minha coluna ali, bem a quente, né, já no que saiu o resultado da eleição, dizendo que a tua eleição é uma consequência direta lá de 29 de março, quando foi iniciou, né, a 7ª fase da Operação Entre Pátria e Filho, que levou o ex-prefeito Beto Passo e o ex-vice-prefeito Renato Pique para a cadeia. Você concorda com isso? Eu não concordo. Com todo respeito à tua análise política e respeito até ao teu posicionamento e sempre aí muito ativo na política canoinhense, não concordo por quê, Ednei? Porque eu vejo que essa eleição ela foi resultado de muito trabalho. A Entre Pater Filium veio aí depois de um ano de trabalho muito intenso, tanto meu enquanto vereadora, do meu vice Homer, e de mais 2 vereadoras que o povo carinhosamente nos apelidou de quarteto. Então nós trabalhamos bastante. E aquele sentimento do canoinhense de renovação política, de mudança, de vamos dar uma oportunidade realmente para quem não esteve lá à frente do governo. Por que eu te digo isso? Porque nós estávamos nas ruas, nós ouvíamos o que as pessoas queriam. Esse sentimento de que depois do que aconteceu, a gente não pode mais acreditar que a velha política, aquela política de sempre, é a que Canoinhas merece. Esse é o sentimento que eu, na rua, em contato com as pessoas, senti. Por isso que eu digo que essa eleição tem 2 fatores importantes. Não deixa de ter o nosso trabalho de vereadores, a nossa marca, né, do nosso trabalho, que eu tenho muito orgulho de ser vereador e de ter prestado esse trabalho de fiscalização do orçamento público, mas também esse sentimento do povo canoinhense de renovação política. Certo, você falou do quarteto, falou da Câmara de Vereadores. Me surpreendeu na terça-feira apenas 2 vereadores terem te parabenizado, né? O Maurício Zimmermann e o Gil Baiano, que por sinal são devem despontar como oposição, inclusive, já que, né, os polos se inverteram agora, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e falasse sobre a tua relação com a Câmara, porque eu acho que isso é um indício de que a tua relação vai ser complicada aí com eles, ou seja, você vai ter que realmente chamar eles para uma boa conversa para tentar diminuir essa animosidade, né? É difícil responder pela posição das pessoas, né? Mas nós havíamos nos visto, apesar de não ter sessão, na segunda-feira. Então eu havia cumprimentado, conversado com todos os vereadores, apresentado meu posicionamento inicial enquanto
próxima prefeita, a postura diante da Câmara. E aí, se eles não quiserem se posicionar ou falar, ou enfim, se manifestar publicamente, não sou eu que posso responder pelos demais. Reservadamente, eles te parabenizaram. Sim, nós havíamos conversado já com todos os vereadores na segunda-feira, né? Mas eu mantenho o que disse a eles, né, na segunda, que a minha posição é de diálogo, é de conversa, daquilo que eu senti muita falta nos governos anteriores enquanto eu fui vereadora. Não é, Ednei, o fato de, vamos negociar, vamos fazer troca. Não. É a gente estar aberto ao diálogo. Porque as boas ideias, os bons projetos, aquilo que vai impulsionar Canoinhas para frente, não depende só do governo, do executivo, depende da visão da Câmara. E nesse sentido, o diálogo precisa ser constante. E o respeito pela representatividade dos vereadores, né? Cada um dos eleitos ou de quem está ali representa uma boa parcela da nossa população e isso tem que ser respeitado. O prefeito, ou agora a próxima prefeita, tem que respeitar essa posição de representatividade dos vereadores. O ex-prefeito Beto Passos, ele costumava reclamar que ele chamava a oposição para conversa, para o diálogo. Havia até ali, entre quatro paredes, uma conversa amistosa, mas aí quando ia para a Câmara, tinha ali já uma crítica ao que ele estava fazendo. Você não teme isso, que você chame eles para conversa, daqui a pouco quando você veja as coisas fujam do controle lá na Câmara? Olha, eu posso estar muito enganada, até porque foram aí 2 anos bem intensos, mas salvo qualquer equívoco, eu fui recebida uma vez no gabinete, só. Depois nós chegamos a pedir até reuniões marcadas por um DOC, pelo sistema de protocolo do município, e nunca mais fomos recebidos. Então, dizer que tinha diálogo é uma falácia, porque não tinha, né? Foi uma vez no primeiro mês, eu acho, de mandato, e aí depois que ficou mais acirrada ali o nosso posicionamento quanto ao posicionamento executivo, não interessava o assunto que a gente quisesse tratar, nós nunca mais fomos recebidos para reuniões. Esses vereadores, esses 8 vereadores, porque sai você e sai o Marcos Homer, que é teu vice, né? Eles vão ter um tratamento diferenciado no sentido de prioridade para ser atendido por você e tudo mais? Eu não digo prioridade, porque eu acho que em relação ao atendimento ao povo, os vereadores, todo mundo merece ter atenção devida. Mas nós vamos atender sim, com toda certeza. A gente não vai fechar as portas para vereador nenhum, ou para o povo canoinhense, ou para servidores, né? Eu não coaduno com o tipo de governo de blindar e você simplesmente não conversar com mais ninguém mais ter acesso à prefeita porque está blindado. Não acho isso certo. Acho que a gente tem que ouvir mesmo, conversar e dizer o sim quando dá para dizer o sim, o não quando precisa dizer o não, mas o diálogo é fundamental. A questão da transição, essa semana vocês começaram, o que já dá para falar sobre esse processo? Então, nós hoje encaminhamos um ofício até formal, né, para o secretário de administração e para o prefeito em exercício, pedindo alguns relatórios, alguns documentos, contas a pagar, contas a vencer, créditos em contas, convênios, pessoal, enfim, aquilo que é o básico do básico para a gente se estruturar a curto e médio prazo, né? E começamos a circular nas secretarias, né? E vou te adiantar que na semana que vem nós anunciamos o nosso time de secretários e secretárias e você com toda certeza vai ser convidado a estar nesse momento, né? Para aí sim a gente circular mais ativamente nas secretarias para no dia da posse as coisas já estarem bem encaminhadas. Não dá para adiantar nenhum nome. Ainda não. Mas tá fácil de fazer essa, imagino eu, né, até pelo fato de que são poucos partidos que compõem a tua coligação e não são partidos com nomes colocados aí como certos, né? Ela vai pegar esse, vai pegar aquele. A gente não consegue ter essa clareza, né? Então, eu imagino que não está sendo difícil ou está sendo difícil montar essa equipe. Não, muito pelo contrário, muito tranquilo. Eu e o Homer também, a gente tem... quando a gente fez a nossa coligação e nossa chapa, nós tínhamos já esse mesmo pensamento, né? De ter essa liberdade de escolha, de poder
convidar pessoas, independentemente de partido político, ou se é que tenham filiações partidárias, mas que a gente acredita no trabalho. São 2 anos, Ednei, 2 anos de reconstrução. Então, essa é a nossa visão hoje, é uma visão bem de gestão mesmo. Quem são as pessoas que podem, com competência, conhecimento, com esse perfil de liderança, que podem conduzir essas pastas por 2 anos. E o nosso grupo ali de coligação, né, foi muito parceiro nessa ideia, nesse projeto, e é assim que as coisas estão sendo conduzidas, com bastante tranquilidade. Quando se fala em reconstrução, quer dizer, é um bom período para retomar as coisas, para refazer as coisas, né? Para daí então começar investimento e tal, e realmente mudando alguma coisa. Como é que você prevê essa questão? Porque tem bastante coisa que você quer mudar, bastante coisa que você colocou no seu plano de governo, e aí tem essa parte de reconstrução também. Ednei, eu brinco até com os nomes que nós já conversamos, já está, né, encaminhado o trabalho, que eles sabem que são 4 anos em 2. É muito trabalho, mas assim, com efetividade, eu valorizo muito, Ednei, o servidor público, a gente está com essa visão também, que a gente puder... de dar essa visibilidade para aquele que está lá há anos já trabalhando, fazendo um bom trabalho, que ele possa ocupar um cargo de destaque, tenha reconhecido o seu trabalho, né, e trabalhar com o funcionalismo da maneira que merece, né, reconhecendo o trabalho do funcionalismo. Eu tenho muita assim, convicção que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, passar por essa fase de adaptação de uma maneira muito mais rápida. Esse é o meu objetivo. Uma das coisas que consta no teu plano de governo é a redução em 50% dos comissionados. Vai ser possível? Mais fácil do que eu imaginava. Tem gordura para queimar? Tem, com certeza. A questão da saúde, uma das suas medidas mais ambiciosas, né? A questão de trazer médicos para o atendimento público nos postos, que hoje... Pasmem, né? Quem não sabe, mas a gente tem um médico para atender todo o interior, quer dizer, se ele pega férias, se ele fica doente, se ele pega atestado, fica sem médico no interior. A questão de atendimento para crianças também no pronto atendimento. Você tem esses planos que realmente são muito importantes, são muito salutares, mas por outro lado você está com uma folha de pagamento estouradaça, né? No 54%. Como equilibrar essas duas questões? Então, hoje, até em conversa rápida, sem a documentação plausível em mãos, então, vou dizer a nossa conversa com o atual secretário de administração, que o problema maior do nosso município nem é financeiro, é de pessoal, né? Porque a gente está estourando quase o limite. Então, o que a gente puder ter parcerias público-privadas ou até prestadoras de serviço vai facilitar muito o lado de não estourar a nosso limite de pessoal, com um departamento ali pessoal. Então, a minha ideia é trabalhar nesse sentido. Nós vamos ter que ter prestadora de serviço, muito possivelmente, cobrindo alguns serviços na área da saúde para que a gente consiga vencer os nossos objetivos. Para reduzir encargos e tudo mais, né? Direitos trabalhistas e tudo mais, né? Isso mesmo. Falando ainda em folha, uma das coisas também que você fala, a valorização do salário dos professores, inclusive o piso, que é um problema nacional, que o governo federal deu 33% de aumento, mas quem paga são os municípios, né? Outro problema a se equilibrar aí, né? Ednei, a gente vai fazer isso gradativo, né? Até com algumas classes profissionais de professores que eu acabei conversando, eu havia explicado isso. Então, até 2024, né? A gente não vai conseguir fazer isso já no próximo ano, mas gradativamente chegar ao piso para os professores. Incluindo os ACTs? Incluindo os ACTs. A questão do cartão alimentação, que foi implementado, acho que no governo do Beto Passos, né? E foi mantido, e que é um projeto bem interessante, né? Do ponto de vista social, porque ele dá um cartão para a pessoa, no determinado valor, ela vai até o mercado e ela pode comprar com aquele cartão sem ter que ficar pedindo, sem ter que ficar numa fila, né? Para a cesta básica e tudo mais. Uma das suas, das ações constam no plano de governo aumentar o número de cotas do valor do cartão alimentação para essas famílias em vulnerabilidade social. Essa questão também passa por orçamento. Como equilibrar isso?
Certo. Isso até uma discussão para a gente ter com a nossa próxima secretária de Assistência Social, como implementar essas políticas, mas a assistência social, ela sempre foi uma secretaria com um orçamento bem significativo do nosso município, né? Então, eu acredito que nós não vamos ter problema em aumentar cotas, né? Até porque isso a gente vai equalizar, Ednei, vendo qual é a demanda real, né, da necessidade, quantas pessoas deixam de receber mês, né, e claro, buscando também projetos a nível estadual, a nível federal, a gente vai trabalhar fortemente, Ednei, na busca de recursos, de captação de recursos no nosso governo. A gente tem aqui, não sei se você concluiu. Isso. Tem uma questão aqui que foi falado por todos os candidatos nessa eleição, que é a Empresa Mais, né? A gente está falando de desenvolvimento econômico, que é um projeto lá do Beto Passos que foi aprovado na Câmara no governo do William Godoy e já está em vigor. O que é a Empresa Mais? É uma busca, né, de criar uma cartela de atrativos para trazer empresas. Até agora nenhuma empresa se mostrou interessada. Parece ser uma bala de prata, mas que até agora não está funcionando em nenhum sentido. Diante dessa situação, o que fazer para a gente atrair as empresas que podem girar mais dinheiro na economia e mais impostos? Eu diria que o Empresa Mais ficou em stand-by nessa vem eleição, não vem eleição, como regulamentar, se o conselho efetivamente já está funcionando. Então, eu acho nesse momento que é mais organizar o Empresa Mais, colocá-lo na vitrine para que ele funcione melhor. Tá? E ele é um programa recente também, né? Tem alguns meses de vida aí, depois de aprovada a lei, de instituído o conselho, né? Mas a primeira coisa para a gente atrair novas empresas, ou até eu tenho uma visão de que talvez o caminho também seja fomentar quem já está aqui, para que ele produza mais, que ele cresça, aquele que já tem raízes, né? A gente trabalhar de verdade com a Secretaria de Desenvolvimento do nosso município, né? Quero fazer uma ressalva até para o Juliano Seleme, que já foi secretário, que fez um bom trabalho aqui na nossa secretaria, você buscar, montar esse portfólio canoense, fazer esse estudo. Nós temos aqui mestrado, doutorado em desenvolvimento regional, a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem aqui em Canoinhas, para que a gente tenha um portfólio que atrai investimento e que mostre para aqueles que já estão aqui o quanto a gente pode crescer em Canoinhas, né? E com programas e políticas de captar realmente recurso material e fomentar também o agro, que eu vejo que é uma das formas de a gente crescer, desenvolver economicamente aqui no nosso município, em busca de transformar o que a gente produz no campo aqui na nossa cidade. É um trabalho intenso, Ednei, né? Mas para isso a gente precisa ter uma Secretaria de Desenvolvimento forte, focada com esse objetivo, né? Como nós vamos atrair mais investimentos para o nosso município, seja atraindo novas empresas, seja fomentando quem já está aqui. Uma coisa que é bacana, a ideia é muito boa, mas na prática já aconteceu aqui em Canoinhas e não deu certo, foi de criar incubadora, né? O ENC fez uma época uma incubadora e não se via empresas de fato ocupando espaço, tanto é que depois virou para associações, para ONGs, lá o espaço foi, porque era um espaço grande, foi cedido para isso. Três Barras fez a mesma coisa, acabou virando a Câmara de Vereadores, aquilo era uma incubadora industrial, né? Hoje é a Câmara de Vereadores. Então, assim, a ideia é muito boa, né? Incubadora, criar startup hoje, mas por que você acha que a gente tem tanta dificuldade em fazer as pessoas de fato aderirem a essa ideia? E aí vem a pergunta, já que um dos teus projetos é esse, como atrair interessados em criar essas startups, essas empresas de incubadora? Certo. Se você for analisar rapidamente, por exemplo, Criciúma. Por que Criciúma hoje é uma cidade, se eu não me engano, ficou nos rankings aí de melhores cidades de desenvolvimento de Santa Catarina? Eles montaram uma sala do empreendedor e um apoio real para o empreendedorismo, ligado à startup. Por quê? Porque eles têm o setor, junto com parcerias com universidades e com o Sebrae, assessoria jurídica, contábil, de marketing, de empreendedorismo. Então, é muito fácil você ter a ideia para montar o teu negócio. Mas para que seja um negócio viável, rentável
E a empresa não nasce para ter curto prazo, né? Ela nasce para se perpetuar. Você precisa de estrutura. E a estrutura, às vezes, a ideia é boa, mas se você começa errado e sem apoio, ela não vai desenvolver. Tanto que as MEIs, aí a gente tem índices, né, que a maioria nos 3 primeiros anos fecha, porque não conseguiu se estruturar. Então, a primeira coisa é você montar esse apoio de verdade para o micro, para o pequeno, para que aí sim ele consiga desenvolver a tua ideia, potencialidade. E eu não tenho vergonha nenhuma de buscar o que funciona bem em outros lugares. E essa ideia das startups, de apoio ao pequeno negócio, ao desenvolvimento econômico na área da indústria e do comércio, eu vou fazer uma aula lá com Criciúma para a gente trazer, sim, essa ideia, essa maneira de conduzir, né, essa etapa do desenvolvimento similar ao que eles aprimoraram lá em Criciúma. Juliana, a questão uma das tuas promessas de campanha também é a questão da reduzir a COSIP, que é o que mantém, né, a iluminação pública. Em outro viés, você diz que vai também aumentar, né, o número de lâmpadas de LED, essa LED branca, né, que todo mundo que vê aí percebe o quanto que ela é mais eficaz que aquelas de mercúrio, né, e até ela dura mais, inclusive, né. Como eu equilibrar essas duas questões, reduzir a COSIP e melhorar a iluminação que é paga pelo valor da COSIP? Isso. Então, Ednei, nos últimos balanços que a gente tinha, na época, enquanto vereadora da COSIP, o valor arrecadado, e vale dizer que a licitação vai ser uma nova licitação agora nesse ano, que é uma das coisas que nós também estamos nos debruçando a estudar para que isso corra bem da melhor forma possível e que nos dê viabilidade para organizar essa nossa etapa do plano de governo. É um plano de gestão energética, porque a lâmpada LED ela gera uma economia muito significativa em relação à lâmpada normal, né? E fazendo mais trocas é automática economia no bolso do próprio município, fazendo com que isso gere a possibilidade de diminuir a COSIP. Então, e nós vamos organizar e estruturar um plano de gestão energética. Essa é a nossa ideia. E aí, com isso, né, vai gerar essa viabilidade de diminuição da COSIP. Só que tem que trabalhar sério na troca de lâmpadas para a gente gerar essa economia. Porque com tudo que foi arrecadado, Ednei, foi pouquíssimas trocas, né? A gente vê poucas ruas com LED. A questão, tudo isso que a gente falou aqui passa por dinheiro, né? Ter mais recurso em caixa. E isso, o orçamento que o município tem hoje, ela é muito voltado para pagar as despesas que já existem. Então você precisa buscar outros recursos. E aí você precisa ir para Brasília, precisa ir para Florianópolis e ter contatos com os deputados para, né, de perizinho na mão e buscar. Como é que você pretende trabalhar junto aos deputados isso, considerando até a questão dos partidos, né, que compõem o governo não terem assim uma força muito grande, nem na Assembleia nem no Congresso? Então, Ednei, se nós observarmos todos os deputados que fizeram voto em Canoinhas, e bastante voto, é significativa a fatia de partidos e deputados que devem sim olhar com um olhar muito atento à nossa cidade. E eu não tenho problema nenhum em bater na porta dos deputados, independentemente de partido. E se a gente olhar para trás, Canoinhas recebeu muito recurso de deputados de diferentes partidos. Isso é comum. O ano que a gente menos recebeu foi agora, com esse problema aí visível político que Canoinhas enfrentou. Mas não me preocupo com isso, né? Com boa articulação, um governo também voltado ao desenvolvimento, por isso que eu digo que a função do secretário de desenvolvimento é muito importante, que não é só o estar ali secretário, mas é quase uma função de um lobista mesmo, de buscar recurso, né, de abrir portas, de destravar entraves aí de investimento, e tem muito dinheiro e muito recurso nos ministérios, nas secretarias. Então, isso a gente tem uma visão bem empreendedora nesse sentido, da gente buscar. Tem que buscar. É até interessante, né, que você dê uma olhada no orçamento do ano que vem, porque o desenvolvimento econômico está com menor, foi um dos maiores cortes que foi feito no orçamento, foi no setor do desenvolvimento econômico, e isso é histórico, né, quer cortar, corta lá no desenvolvimento econômico, né.
E eu conversei com os colegas vereadores e pedi para que não aprovem já o orçamento, deixem a gente trabalhar um pouco, que nós vamos mandar um substitutivo de acordo com o nosso plano de governo, com as nossas prioridades. E isso você poderá fazer porque, ao contrário do que alguns possam pensar, né, e até seria lógico pensar, nesse caso, como é uma eleição suplementar, a Juliana não toma posse em 1º de janeiro, mas sim no final desse mês, já está definido 30 de novembro, né? A data ainda não foi batido o martelo oficialmente, mas até o momento nós entendemos que é a melhor data para não prejudicar o pagamento da folha dos funcionários, por conta de trâmites burocráticos, e para que em dezembro a gente já também possa dar início ao trabalho. 1º de dezembro inicia o seu trabalho junto com o Romer na Prefeitura de Canoinhas. Então, queria muito agradecer, Juliana, pela sua presença aqui, te desejar sucesso, dizer que esse é o momento da gente te dar um voto de confiança, né? Acreditar que as coisas vão melhorar, porque essa cidade precisa muito que as coisas melhorem para ela crescer, né? E, claro, até a gente como imprensa cumprir o nosso papel de fiscalização e de apontar o dedo quando algo estiver errado e, claro, te dar todo o direito de contraposição. Muito obrigado e sucesso nessa jornada como a primeira prefeita eleita da história de Canoinhas. Eu que agradeço, Dinei, por sempre estar de portas abertas e, enquanto vereadora, vim muitas vezes aqui. Espero que a gente converse bastante também e saiba que vamos estar à disposição. A ideia do diálogo não é só para os vereadores, não é só para a população, mas a imprensa tem todo o direito a estar, sim, atenta e fiscalizando e cumprindo o seu papel real, né, do jornalismo. Então, agradeço pela oportunidade, um abraço canoinense e logo nos vemos aí na prefeitura e nas ruas como prefeita eleita e empossada. Obrigado, Juliana. Essa coluna de sábado, então, é essa entrevista com a Juliana. Amanhã, domingo, você vai ter a nossa tradicional coluna de domingo. E na segunda-feira, eu vou gravar logo na sequência uma entrevista com o Marcos Romer, o vice-prefeito eleito, para você assistir, então, na segunda-feira. Fique ligado. Obrigado.